Bom dia, meus amigos. Olha que manhã maravilhoso de sábado. Agora são 8h05 da manhã. Eu tinha gravado um vídeo antes falando aqui do jejum, mas acabei me enrolando todo, então estou regravando. Desculpa, gente, voltei. Aqui eu tava esquentando água pra fazer café e o bulho apitou. Então, onde eu tava, eu percebi que teve uma melhora até. Estou aqui porque fico meio... perco um pouco o foco quando vejo as pessoas na rua. Então vamos lá. O vídeo de hoje é relacionado à minha experiência com o jejum intermitente. Eu sei que há muitas controvérsias neste assunto. Eu vi até muitos vídeos de especialistas, nutrólogos, nutricionistas ou até médicos falando que é arriscado, principalmente para mulheres que teve parto, né, que está amamentando, ou pessoas que têm doenças crônicas, assim como diabetes, hipoglicemia, essas coisas assim. Mas o meu relato foi muito positivo. Eu posso citar assim, tanto na parte financeira, na parte de saúde, na parte mental e por que não espiritual também, né? Então, eu comecei a fazer uma experiência no jejum intermitente lá por volta de 2017 para 2018. E eu notei umas diferenças muito boas, principalmente no rendimento, tanto escolar como físico na academia, né? E assim, rendimento escolar, sua mente fica muito clara, você fica muito focado, você fica mais atento e concentrado, principalmente quando você lê um texto grande. Eu estava fazendo faculdade também de Direito, então precisava ler muito, precisava decorar bastante e entender a intenção de texto. Então eu tive uma grande melhora nesse quesito que eu não tinha na minha primeira faculdade. Às vezes eu perdia muito tempo tentando ler, reler. E outra mudança também é no bem-estar físico. Você se sente menos sonolento, menos cansado, com mais vontade de fazer exercícios da academia e outros esportes de artes marciais, por questões de você não precisar gastar tanta energia na digestão dos alimentos pós-refeição. O corpo gasta muita energia depois de uma refeição pesada, assim, você acaba ficando com sono. É natural, você pode ver até os bichos na floresta passando por isso depois de uma alimentação, ou no zoológico, tanto faz. Então, outra parte que também é a parte econômica muito boa. Principalmente agora que a gente está na época de pandemia, por que não tentar fazer o jejum? Eu fiz o jejum de 24 horas, mas tem vários tipos de jejum, de 16, 18, tem até de 48 horas, mas o meu 24 horas eu senti melhor por mim mesmo. Até passei de 24 horas, mas eu senti que passando dos 24 horas eu fiquei mais cansado e dei uma emagrecida muito rápida, uma secada muito rápida de um dia para o outro. Então, para mim não é muito interessante nesse caso, porque eu viso mais em malhar, né? Rendimento de musculação. Então eu não quero ficar muito seco, porque eu acredito que isso é bom para pessoas que fazem corrida. Mas, na verdade é muito relativo, porque o próprio jejum ele aumenta o GH, o hormônio de crescimento mesmo em adultos. É bom jejuar nesse caso, justamente para ativar esse hormônio de GH, principalmente para quem faz esportes. Assim. E também, assim, estava falando, vamos voltar, desculpa, eu viajo muito, é a parte financeira. Então, a parte financeira, comecei a gastar menos com pasta de dente, porque você não precisa, porque é o costume, o hábito que a gente adquire desde a infância, depois de cada refeição, escovar os dentes. E você acaba escovando, às vezes, você fica 24 horas sem comer, você acaba até esquecendo de escovar os dentes, mas é importante escovar uma vez ou duas, justamente porque nossa boca acaba produzindo bactérias, mesmo não ingerindo outras coisas, né? E eu acredito que é bom dar uma escovadinha, mas é bem menos, então você acaba economizando nesse quesito de pasta de dente, também de água e também de alimentação, porque você não precisa comer tanta porcaria no meio, né, todo dia. Às vezes a gente gosta de petiscar um salgadinho,
um biscoito, uma bolacha. E antes da quarentena, que eu estava fazendo isso, eu usava a estratégia de ficar na rua também. Esqueça da comida, porque em casa é um pouco mais difícil, porque a gente sempre passa na cozinha. É inevitável, mas em casa tem outras estratégias. Por que não ler um livro? Ou assistir uma série, estudar, depois, ou para quem está trabalhando muito em casa também, fazer aquela horinha extra no trabalho, fazer um curso online, que é bem benéfico, e principalmente interagir com outras pessoas. Quando você interage, você esquece de comer. Às vezes você está conversando com uma pessoa aqui, tá ensinando uma pessoa sobre algum assunto, alguma coisa assim. Principalmente agora com as altas do arroz, do feijão, de outros alimentos, a carne nem se fala, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria relatar, sobre os benefícios do jejum intermitente agora, até na pandemia. E assim, antes de fazer, pesquise, entenda seu corpo, tente não fazer tanto tempo, use as horas de sono, geralmente 8 horas, como uma base também para poder preencher esses 24 horas ou 16 horas. 16 horas é mais fácil, você já elimina 8 horas do sono, e as horas antes do sono e pós-sono também podem ser inseridas para aumentar esse tempo. E consulte primeiro um médico, um nutrólogo, para ver se você não tem nenhum problema crônico relacionado a diabetes e coisas do tipo. Então é mais ou menos isso o meu relato sobre o jejum intermitente na minha vida. Eu estou voltando a fazer justamente por questões de saúde, de estética. Na quarentena, às vezes a pessoa acaba engordando, então eu pretendo fazer o inverso e também, quem sabe, economizar também uma grana agora, né, nessa época tão difícil. Então, valeu, gente.